Então, quando eu tenho um discurso, eu posso fazer meu discurso de uma forma mais emotiva, como eu posso fazer o meu discurso de uma forma mais racional. Ou eu posso montar um discurso usando os dois lados. Então, por exemplo, a gente percebe muito isso em debate político. Você vê um candidato mais pelo lado racional, apontando dados, partindo de uma premissa, não é? De uma fundamentação, para chegar numa conclusão do seu raciocínio. E a gente vê o candidato que não vai trazer nenhum dado nenhum, de nada. Ele vai usar um discurso mais emocional, ele vai usar mais o vocativo. A gente viu lá na nossa primeira aula. Ele vai usar mais o vocativo. Ele vai falar, por exemplo, que no Brasil tem 250 milhões passando fome. Ou seja, tem mais gente passando fome no Brasil do que gente no Brasil. Jogou. Porque a galera fala assim, meu Deus, o que é isso? Ave Maria, que desgraça que acontece nesse país. Então, bem, hoje nosso ponto de estudo é mais o discurso lógico. É um discurso voltado para a racionalidade. Então, a gente hoje dá um pontapé do seguinte: como é que eu faço um discurso racional? O que é um argumento? O que é um argumento válido? O que é um argumento não válido? O que é uma premissa verdadeira? O que é uma preposição verdadeira? O que é uma preposição falsa? Como é que acontece isso? Olha, nós vamos estudar então lógica para a argumentação jurídica, tá bem? Nós não vamos aprofundar a lógica como se estivéssemos estudando raciocínio lógico, tá bem? Que é aquele estudo aprofundado da lógica, inclusive da lógica que cai em concurso público. Teríamos, não sei se vamos ter ainda, depois do que está acontecendo, né? Como o país vai ter um déficit financeiro muito grande, mas nós teríamos prova para delegado de Polícia Civil do Distrito Federal, que tem um salário equiparado a delegado de Polícia Federal, onde raciocínio lógico é matéria, tá lá, para agente da Polícia Federal, delegado da Polícia Federal, agente da Polícia Civil, lógica tá lá. Então, nossa lógica tem um pouco a ver com a... Tem um pouco, não. Faz parte da lógica, do raciocínio lógico, mais voltado para matemática, para a área das exatas. Só que nós vamos pegar a parte que mais nos interessa, que é a parte para fazer uma argumentação jurídica. Beleza? Então, vejam, quem deu o pontapé inicial, quem foi o sujeito que pensou em lógica, em raciocínio, em razão, foi um camarada inteligentíssimo chamado Aristóteles. Como eu disse a vocês, por isso que logos significa, que é grego, a gente traduz e tem aqui no português razão ou raciocínio. Vejam só. O que Aristóteles chamava de lógica, de razão, de raciocínio? Ele dizia o seguinte, que raciocínio é a capacidade que o indivíduo tem de organizar seus pensamentos. Beleza? Perceba, raciocínio e pensamento são duas coisas distintas. O raciocínio é você organizar os seus pensamentos. Então, dizia Aristóteles, olha, raciocinar é a capacidade que o indivíduo tem de organizar, de estruturar o seu pensamento. Esse foi o conceito dado por Aristóteles. Então, bem, muito depois, aí veio... Aí Aristóteles falou o seguinte, que a lógica, o raciocínio lógico, não é uma ciência. Então, segundo Aristóteles, o raciocínio lógico não é uma ciência. Pelo contrário,
O raciocínio lógico, essa capacidade, essa razão, vem antes da ciência. Então, antes de eu ter a ciência, eu preciso ter uma capacidade de organizar o meu pensamento. Então, vem Aristóteles e fala: olha, pessoal, a lógica não é uma ciência, a lógica é um estudo anterior ao trabalho científico. Isso é extremamente importante. Segundo Aristóteles, a lógica é anterior a um trabalho científico. Eu primeiro estudo para depois eu realizar um trabalho científico. Ciência é um estudo teórico e empírico. Para eu ter ciência, eu preciso conjugar, fundir tanto um estudo teórico como um estudo empírico, prático. Beleza? Bem, então, Aristóteles falou, para o sujeito ter um trabalho científico, primeiro ele tem que organizar a sua linha de pensamento e fazer um estudo. E aí, só depois é que ele vai fazer um trabalho científico. Bem, então, nesse sentido, a lógica é tratada como uma ferramenta necessária a qualquer área de estudo. Então, muito cuidado, porque quando nós falamos de raciocínio lógico, nós pensamos apenas que é para a área de exatas. E esse pensamento é um pensamento equivocado. Então, segundo Aristóteles, o que acontece? Qualquer ciência, qualquer estudo científico, seja de qualquer área, da área filosofia, biologia, química, direito, qualquer ciência, qualquer uma, vai usar a ferramenta da lógica. Por quê? Porque não existe trabalho científico sem que antes tenha havido um estudo lógico. Não importa a área. Então, bora lá. Covid-19, que está na moda, ninguém fala em outra coisa. Principalmente o pessoal do Jornal Nacional. Bem, para que se chegasse a uma conclusão de um sujeito que espirra, tosse e tem febre, muito provavelmente tem o vírus, houve um estudo científico. Eu estudo o vírus, a teoria, e faço estudo prático. Eu vou anotar, todo mundo chega aqui, cheio de catarro, espirrando, tossindo com febre. Eu vou anotar. Mas antes desse trabalho científico ser feito, eu tive que fazer um estudo, eu tive que organizar minhas ideias, os meus pensamentos. Porque se eu não tivesse feito essa organização, esse raciocínio, eu não conseguiria ter feito o estudo científico. E aí veio mais. Veio mais como? 135 pessoas chegaram numa cidadezinha lá da China, com dor de estômago, diarreia e vômito. Essas 135 pessoas foram recebidas e mandadas para casa. Ó, toma aqui um Buscopan, uma porra, e vai para casa. E esse problema evoluiu. O povo voltou para o hospital, busca saber o que é, busca saber se é, faz endoscopia no cara, bota por cima a mangueira aí na boca dele, vai ver que está dentro do estômago dele. Não tem nada. Faz um ultrassom, faz uma tomografia computadorizada. Não tem nada no estômago desse cara. E o que é que esse homem tanto caga, tanto vomita e tanto sente dor? O que é? Aí alguém fez. Ó o raciocínio. Rapaz, vê se não é o vírus, vê se não é o Covid-19. Fizeram o teste. Deu positivo. Chama aquelas 135 pessoas que vieram aqui
nessa situação e que a gente mandou para casa, manda todo mundo voltar e faz exame, todo mundo. Fizeram exame nas 135 pessoas, todo mundo com Covid-19. Bem, então agora vamos fazer uma pesquisa. Bora agora estudar teoria e prática. Vamos agora aplicar a ciência. Bem, que partiu de um raciocínio. Alguém raciocinou antes, tá vendo? O que eu falei para vocês. Aí fizeram um estudo científico e descobriram o seguinte, que 8% das pessoas que apresentaram dor de estômago, vômito e diarreia eram portadores do Covid-19. Então, a orientação foi sendo passada para o seguinte, ó. A pessoa chegar com diarreia, vômito e dor de estômago, é para fazer o exame. Porque a gente não pode descartar esses 8% de possibilidade. Beleza? Tudo surgiu de um raciocínio. Alguém raciocinou, rapaz? Se nós dispensamos, 135 pessoas vieram aqui com esse mesmo sintoma. A gente dispensou todo mundo. Os 2, 3 que voltaram, fizemos agora o teste por Covid, deu. Então, manda voltar todo mundo que... Já pensou? Se todos esses exames, nenhum deu certo, então bora ver aí o Covid. Às vezes o vírus causa esse sistema. E o que acontece? É porque, a depender de como ele entre, ele vai direto para o sistema digestivo. Ele não vai para o sistema respiratório. E aí, quando chegar no sistema digestivo, ele acaba com o sujeito. Acaba assim, não mata, não. A depender da idade e da saúde da pessoa, não mata. Mas são dores de estômago muito fortes e etc. Bem, então eu estou usando aqui para vocês o exemplo da atualidade, com o que Aristóteles falou há mais de 2.000 anos atrás. Bem, então tá aí, beleza? Como é que funciona aí, então, esse sistema lógico? Para dizer a vocês como funciona esse sistema lógico, eu vou começar falando de premissa e de conclusão. Mas depois nós vamos dar os 3 princípios da lógica. Tá? O princípio da identidade, o princípio da não contradição, o princípio do terceiro excluído. A gente vai estudar tudo. Mas nosso pontapé inicial de uma argumentação lógica começa pela premissa e pela conclusão. E é daí que a gente vai começar. Só um detalhe. O professor Luiz passou um trabalho para vocês, eu acredito, semelhante ao trabalho de quinta. Vocês confirmam para mim que vai ser um debate sobre alguns temas? Alguém pode me confirmar se é isso mesmo? Segundo semestre, não foi professor, não. Não? Passou, não. Legal. Nada com o Luiz, não, viu? Não foi para nossa turma, não. Ah, então só foi para nossa turma, não. Vocês são certo. Ah, então tá. Professor, boa noite. Boa. Eu vi aqui na seção 2.3 uma atividade referente ao resumo do 2.2 e 2.3 e resolver algumas questões da página 95, 98, 99. É para entregar que dia? Hoje. Mas se você não fez, você pode entregar na segunda-feira. Só preciso que vocês façam em grupo, tá bem? Ah, em grupo, essa parcial tem que ser em grupo, não pode ser individual, não. Entendeu? Grupo de quantas pessoas? Deixa eu ver aqui como foi que eu combinei com o Leandro. Só um instante. A gente já fez nesse trabalho em grupo. Eu não. Não foi para entregar até o dia 1º? Então, pensando nisso, professor, a gente entregou dia 1º. Trabalho em grupo. Professor, você informou que eram 7 ou 8 pessoas. Pronto, 7 ou 8 pessoas. Aí eu peço a vocês para sempre estar ali atentos ao WhatsApp do grupo
Essa matéria é Matéria, isso. né? Eu não tenho WhatsApp desse. Leandro, faz um favor para Leandro, mim. não. Quem tá é... Leandro não está aqui. Não? Tá, então, só um instante, colega, que eu vou... Diga aí, professor. É que eu estou precisando que que Leandro pegue aí o telefone da colega, entre em contato com a colega, para botar ela no grupo. Professor, Oi. professor, quem fala eu sou aluno de transferência com uma colega aberta aí, e eu estou também perdido aí com relação a o grupo, também eu não sei de Você nada, junta na verdade. você junta com Berta, Sim. que Pode fazer eu e eu vou Ivan, passar só para nós dois? vocês. Pronto, junta com ela aí. Olha como é que tá, que eu postei na atividade do o que tem que ser feito, e aí vocês fazem e me enviam, tá bem? Ok. E eu preciso só que vocês identifiquem o nome completo, a disciplina e o dia da disciplina. Bota que é sexta, porque também tem a disciplina na quinta, tá bom? Eu preciso disso aí. Professor, mas você recebeu os nossos trabalhos. Se eu não me engano, você disse que já ia pontuar no dia 2. O ABA Isso. e a ação iria fechar. Isso, exatamente. Você recebeu os trabalhos, então agora a gente fica até na dúvida. Peraí, porque eu estou sem conseguir te ouvir. Desculpa. Prorrogou, amiga. Não, é o seguinte, o sistema vai fechar para mim, tá? E aí, agora, para lançar a nota deles, vai ser um sapeca iaiá. Mas eu vou fazer, entendeu? Mas já te entregou, pode ficar tranquilo, né? Exato, com certeza. Viu? Então tá. Bem, então, o que ocorre? E aí, o que eu vou pedir para vocês é o seguinte, para vocês desligarem o microfone Eu e, vou para lá agora. quando precisar falar comigo, aí vocês ligam novamente, porque senão fica fazendo barulho para todos, a gente não consegue ter a aula, Fecha o microfone, Claudinha. tá bom? 10 horas. Obrigado. Cláudia, fecha o microfone. Aí, quer perguntar, vocês ligam e Mas perguntam ainda aqui, tá bom? tarde. Bem, então, eu perguntei do trabalho do professor Luiz, porque como ele pediu na outra turma para ter um debate, essa aula de hoje é perfeita para um debate, porque a gente trabalha com argumentação. Como você derrubar o outro na argumentação. Mas, de toda forma, vai servir até para o dia a dia de vocês. Então, vejam só. Eu, primeiro, tenho que trabalhar com a hipótese de que quando eu converso, quando eu vou argumentar, eu preciso raciocinar. E meu raciocínio tem que partir de uma premissa. O que é premissa? É uma fundamentação. Uma fundamentação da minha conclusão. Beleza? Então, é uma fundamentação para a minha conclusão. O que nós vamos estudar hoje é bem o contrário do que acontece nos debates de rede social. Como assim? Rede social é assim, ó. O sujeito chega lá e fala, sou contra o aborto. Por quê? Porque meu corpo, minhas regras. Ponto. Aí outro, para mim, você é uma assassina. Por que não pode aborto? Qual é a premissa aí? Qual é o fundamento para a sua opinião? Para a sua conclusão, perdão. Porque quando eu estou em um debate, eu preciso ter fundamentos. Senão, meu argumento é um argumento inválido. Então, como seria um debate dentro da lógica? É assim. Eu sou contra. Quando eu falar eu sou um exemplo, tá? Eu não estou dando nenhuma opinião particular minha, viu? Eu estou no debate. Aí eu falo assim: eu sou contra o aborto. Mas, por quê? Aí eu tenho que falar por quê. Essa é a minha conclusão, né? Por quê?
Aí eu começo com uma premissa. Segundo a teoria tal, a concepção se dá em tal momento, já a vida intrauterina em tal momento, portanto, o aborto, depois de uma semana da fecundação, já está tirando a vida e não pode tirar a vida. E eu estou trabalhando isso com ideia fundamentada no estudo feito, aí eu venho com um argumento de autoridades, por fulano, que é PhD em Harvard, ou outro que é de Cambridge, porque já... Aí eu venho com esse argumento. Vamos supor que eu seja religioso. Eu falo, olha, eu sou contra o aborto. Por quê? Aí eu vou citar o versículo da Bíblia que traz o porquê que não pode abortar. Então perceba que eu estou dando um fundamento para a minha conclusão de que eu sou contra. Se eu sou a favor, não, eu sou a favor do aborto. Beleza. Qual é o fundamento para essa conclusão de que o aborto deve ser legalizado? Aí eu trago, olha, segundo um estudo feito lá não sei aonde, numa faculdade bem top, da faculdade de Cambridge, ou da faculdade Hakishiki do Japão, que é a melhor que tem no Japão, um dos melhores do mundo. A vida intrauterina, aí eu começo. É só depois de 6 meses de gestação. Então, eu venho com argumentos, eu venho com dados. Eu preciso sair de uma premissa, ou seja, de uma fundamentação para justificar, para embasar a minha conclusão. Por isso, não há nenhuma técnica argumentativa nesses debates que a gente vê por aí em rede social. É o que a gente costuma dizer, é bate-boca. Bate-boca. Então, eu preciso de dados, eu preciso de fontes confiáveis, de argumentos de autoridades. Quando eu falo autoridade, estou falando de autoridade de conhecimento. Percebam, Covid-19, o infectologista tal, que tem doutorado não sei aonde, aí o cara entrevista ele. Né? Aí o senhor está falando de legitimidade, né, professor? O pessoal fala, muitos chamam de autoridade, mas a legitimidade também. Por quê? Porque é uma pessoa que conhece o assunto, que tem fundamento. Por quê? Porque ele tem um estudo científico sobre aquilo. Então, só um minuto. Bem, então o que acontece? É o seguinte, eu tenho que argumentar com base numa premissa. Inclusive, quando você estiver discutindo num sentido bom, tá? Sem ser briga, quando temos uma briga é porque os argumentos já se acabaram, ou nem tivemos argumento, né? Então, o que acontece? Olha o que você tem que fazer. Parta sempre de um ponto, como eu estou conversando aqui com a Oliveira, de argumentos com fundamentação. Por exemplo, eu sou a favor da posse de arma. O meu interlocutor é contra a posse de arma, certo? Aí eu falo, é porque você nunca teve ninguém entrando na sua casa e estuprando sua mãe. Isso não é argumento racional, não. Isso é argumento emocional. Você está tentando convencer o sujeito, botando aí ele para imaginar a mãe dele sendo estuprada.
E ele imaginando que com a arma ele dá um tiro no cara. Mas como é que a gente faz para ter um argumento, nesse caso, racional? Da razão? Bem, vamos fazer uma pesquisa. Olha, segundo os dados da fonte tal, 99% dos homicídios por arma de fogo são de armas de fogo ilegais. Então, o que mata não é a arma de fogo legal, e sim a ilegal. Ó, você partindo de uma premissa, de uma fundamentação, para concluir que você é a favor da posse. Aí o outro que é contra a posse de arma vai falar bem assim. Bem, olha, é o seguinte. No país tal e tal e tal, tem estudos. Então, o cara vai citar 3 países onde os estudos mostram que a arma legal, ainda que seja apenas posse e não porte, gera homicídios. Aí o cara narra casos de marido que matou mulher, de mulher que matou marido. E aí tem uma pesquisa. Mas tem uma pesquisa. Você está fundamentando a sua conclusão com base em dados. Aí vem de lá um delegado que já tem 20 anos de carreira, que fez vários estudos, então ele tem um conhecimento teórico e prático para dar uma opinião, porque ele é uma autoridade, ele tem legitimidade para opinar. Aí vem um juiz que tem um diretor de presídio, que o cara tem 30 anos trabalhando como diretor de presídio. Vocês estão compreendendo? E aí você pega a fala desse cara que escreveu um artigo, que escreveu um livro. Então, quando nós estamos com argumentação lógica, eu estou trabalhando com o quê? Com uma premissa. E o que é premissa, professor? Premissa é a ideia fundamentadora. Premissa é uma ideia que vai fundamentar a sua conclusão. Meus queridos, um juiz, quando vai dar sentença, e isso está no artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, tanto no caput como no parágrafo 1º, o juiz tem 3 elementos, três elementos ao fazer uma sentença: o relatório, a fundamentação e a conclusão, que é chamado de dispositivo. Então, o juiz, quando vai julgar, obrigatoriamente ele tem que fundamentar. Ele tem que botar a premissa dele, para depois ele concluir. A conclusão dele é a decisão, se julga procedente ou se julga não procedente, o pedido do autor. Improcedente. Vocês estão compreendendo? Então, até um juiz, quando vai fazer a sua decisão, precisa ter uma premissa, que é a fundamentação, que vai justificar, embasar a conclusão dele, que a gente chama de decisão, que é a parte dispositiva. E digo-lhes mais, se o juiz não fundamenta a decisão é nula. Decisão não fundamentada é decisão nula. Então, o juiz vai precisar usar uma argumentação, um raciocínio lógico ao dar a sua decisão. Seja uma sentença, seja uma decisão interlocutória, se estivermos em sede de tribunal, um acórdão. Tudo bem? Então, até nesse aspecto, precisamos de uma fundamentação, de uma ideia fundamentada, que aqui nós estamos chamando de premissa. Bem, quando nós estamos tratando de uma teoria da argumentação jurídica com base em um raciocínio lógico, 3 princípios são fundamentais para uma boa técnica argumentativa. 3 princípios são fundamentais. Quem são esses princípios? O primeiro é o princípio da identidade. O que é o princípio da identidade? Se uma ideia é verdadeira, então ela é verdadeira. O princípio da identidade vem dizer o seguinte:
Se uma ideia é verdadeira, então ela é verdadeira. O segundo princípio fundamental é o princípio da não contradição. O que o princípio da não contradição vai dizer? Nenhuma ideia pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa, né? Então, nenhuma ideia pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E o terceiro princípio é o princípio do terceiro excluído. Vocês vão perceber que o princípio do terceiro excluído é uma mistura dos dois princípios anteriormente ditos. O princípio da identidade e o princípio da não contradição. É uma mistura. O que quer dizer, então, o princípio do terceiro excluído? Uma ideia ou é verdadeira ou é falsa. É lógico. Ou isso é verdade ou isso é falso. Como é o nome do terceiro princípio, professor? Terceiro excluído. Certo. Ele diz o seguinte: ou a ideia é verdadeira ou a ideia é falsa. Não dá para ser os dois. A gente vai perceber uma coisa muito importante. É que nós escutamos muitos discursos em que isso vai acontecer. O orador vai trazer uma ideia, afirmá-la como verdadeira, e logo lá na frente ele contradiz a ideia dizendo que é falsa. Então ele vai ferir no seu discurso o princípio da identidade e o princípio da não contradição. E ao mesmo tempo, porque é uma consequência, o princípio de ser excluído. Por quê? Porque ou é verdadeiro ou é falso. Não dá para ser os dois. Um amigo meu postou no Instagram: fique em casa. Ele postou assim: fique em casa. Aí ele fez aquele: não escute seu presidente, fique em casa, tal, isso aqui. Aí, beleza. Um problema nunca vem só, né? Não bastava eu estar barreado da saúde, ainda me vem a zorra de um computador com problema e um outro também. E ele é técnico de informática, ele é de TI. Aí ele fez: não, eu vou aí na sua casa e resolvo tudo. Você vem? Ele falou: vou. Mesmo assim, com o Covid-19, ele falou: vou. Aí ele fez: eu preciso da grana. Perceba o discurso dele. O discurso é: não escute seu presidente, fique em casa. Essa foi a verdade dele. Aí ele vem de lá e bota essa verdade como falsa. Por que ele disse: eu vou sair de casa, Bruno, vou na sua porque eu preciso da grana. Aí eu falei: Tônio, ou sua ideia é verdadeira ou sua ideia é falsa. Porque neste caso, irmão, seu argumento é não válido. Ele se contradisse. E nós temos o quê? Um princípio chamado princípio da não contradição. Ou a ideia é verdadeira ou ela é falsa. Não dá para encaixar os dois. Mas ele, o professor falou, fique em casa. Ele não disse que eu fico em casa. Ele mandou os outros, exatamente. Ele falou assim: pimenta no olho do outro é refresco. Eu mesmo vou aí porque eu preciso da grana. Então ele saiu de casa. Ele não falou: vamos ficar em casa. Ele falou: vocês fiquem. Eu estou saindo. Boa, Leonardo. Bem, então, esse tipo de violação a princípios de uma argumentação é que a gente está estudando. A gente vê muito esses argumentos. Teve um que foi bem engraçado, um amigo meu, que é o seguinte: quando teve o decreto lá para facilitar a posse de armas, esse amigo meu chegou no Instagram e meteu lá: ó, pô, absurda a posse de arma. Vai ser todo mundo se matando dentro de casa.
Esse presidente é louco. Entenda, eu não gosto de apoiar ninguém. Eu gosto de ver o circo pegando fogo. Então, eu gosto de usar as técnicas da argumentação jurídica. Então, eu não fui lá apoiar ou não o decreto. Eu fui tentar entender a tese argumentativa dele. E aí fiz. Então, você vai fazer o quê com a sua ponto 380, seu PT 380 da Glock e sua 12? Porque ele tem uma pistola da Glock 380 e uma 12 dentro de casa. Uma 12, meu irmão. Ele faz um estrago. Porque já que ele disse que armas dentro de casa vão gerar muitos homicídios dentro de casa, então tá na hora de ele se desfazer das duas armas que ele tem, que inclusive são armas com poder de destruição porreta. Por quê? Ou é verdade que a posse de arma vai gerar muito homicídio dentro do lar, ou é falsa essa informação. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. O que foi que ele fez? Misturou tudo. Ele disse que era verdade, que todo mundo ia se matar dentro de casa, e, no entanto, ele está com duas armas dentro de casa. E está todo mundo morrendo lá dentro, já se mataram, ele já matou a mulher dele. Como é que está a situação? Entendeu? Então é isso aí. É um argumento do camarada. E outra, qual foi a premissa dele, lá no discurso do Instagram dele? De que vai ter muito homicídio dentro de casa com a posse. Mais uma vez eu repito, eu não estou discutindo se é a favor ou se eu sou contra. Eu não estou emitindo opinião. Eu estou tentando mostrar com exemplos práticos e polêmicos, de conhecimento de todos, como se aplica o que nós estamos aprendendo hoje, tá bem? Bem, então bora lá. Que muitas vezes a pessoa confunde. Ah, esse cara aí tá defendendo o Bolsonaro. Não. Eu estou usando técnicas da argumentação jurídica. Então, é esse ponto que nós estamos estudando. E aí, é falso, né? Então, bora lá. Quando eu vou usar o raciocínio lógico, eu tenho a premissa, que é a minha fundamentação, para justificar, balizar a minha conclusão. Dentro do raciocínio lógico, é necessário obedecer aos 3 princípios fundamentais. Quais são eles? O da identidade, que diz, se uma ideia é verdadeira, então ela é verdadeira. O princípio da não contradição, que diz, nenhuma ideia pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E o princípio do terceiro excluído, que diz, uma ideia ou é verdadeira ou é falsa. Os dois não rola, não tem como, beleza? E tudo isso está ligado à premissa. Exatamente, irmão. Você pegou o fio da meada, você pegou o saque, exatamente. E tudo isso está na minha premissa, está na minha fundamentação. Perfeito. Exatamente. Bem, então, nesse sentido, que é justamente para verificar o caráter lógico do raciocínio que usamos, o estudo da lógica, é porque eu tenho uma baliza, eu tenho um ponto de partida e um ponto de chegada. E tudo isso é muito bem estruturado, é uma estrutura. Então, como a gente está vendo, a lógica é uma ferramenta que a gente pode usar para estudar. A lógica é uma sequência de princípios e métodos. Belezinha? É uma sequência de princípios e métodos. É por meio da lógica que a gente vai estudar para se construir o que é chamado de inferências. Com qual objetivo? Com o objetivo de determinar em que condições certas coisas se seguem. Quais são as consequências ou não das coisas. Bem, então a gente vai pegar agora
alguns conceitos e alguns elementos básicos para a gente entender essa coisa toda. Por enquanto, nós já temos o que é a premissa, o que é a conclusão e os 3 princípios. E já sabemos o que é a lógica. Qual o objetivo dela? Né? Que é o estudo desses princípios e métodos para eu construir o que nós chamamos de inferências, para que eu consiga fundamentar a minha conclusão. Professor, você pode repetir, por favor, sobre a conclusão? Define a conclusão. A conclusão é conclusão, assim, quando você conclui, quando você finaliza o raciocínio. Quando você finalizou o seu raciocínio. Quando você estudou os princípios, os métodos, então você fundamentou, que é a premissa, e aí agora você já tem um raciocínio pronto para ser exposto. Ok. Tá bem, meu anjo? Valeu. Tamo junto. Bem, o primeiro conceito, um outro conceito que eu queria trabalhar com vocês é o conceito de proposição. O que é uma proposição? Aqui você vai botar uma observação. Proposição é diferente de sentença. E aqui eu não falo de sentença judicial, tá? Aqui eu estou falando de sentença que a gente estudou lá há muitos anos atrás em português. Olha, proposição é uma coisa. Sentença é outra coisa. O que é uma proposição? Proposição é o conteúdo de uma sentença. Então, proposição nada mais é do que o conteúdo de uma sentença. Sentença é diferente de proposição. Nós já vimos isso. Por quê? Porque eu estou dizendo que a proposição é o conteúdo de uma sentença. Pois não? Cortou aqui. Repete de novo com uma proposição, por gentileza. Vamos lá. Proposição é diferente de sentença. Proposição é o conteúdo de uma sentença. Proposição é o conteúdo de uma sentença. Bem. Pegou aí? Conseguiu copiar? Sim, sim. Obrigado. Tanto é assim que eu posso ter uma proposição com 2 sentenças diferentes. Porque, perceba, a forma como eu escrevo ou falo o conteúdo não altera o conteúdo. Exemplo para vocês. Os pais abandonaram o filho. Eu tenho, então, uma sentença e o conteúdo é o abandono do filho. Então, os pais abandonaram o filho. Está aí uma sentença na qual o conteúdo é o abandono do filho. Os pais abandonaram o filho. O filho foi abandonado pelos pais. O conteúdo é o mesmo. Abandono do filho. Agora, a sentença é diferente. Então, eu posso ter uma única proposição com 2 ou mais sentenças diferentes, dependendo de como você queira dar o seu foco. Então, proposição é o conteúdo da sentença. Proposição é o conteúdo de uma sentença. Eu posso, então, ter uma única proposição com 2 sentenças, sem problema nenhum. Beleza?
A lógica foca também no estudo dessas sentenças, em especial as sentenças declarativas. Essas sentenças declarativas são uma espécie de sentença que nós podemos extrair proposições simples, onde eu vou ter um sujeito e vou ter um verbo de, onde eu vou ter o sujeito, vou ter um verbo de ligação e vou ter um predicado. Aí, eu queria que vocês escrevessem essa estrutura. Vocês vão botar assim: sujeito mais verbo de ligação mais predicado. Uma sentença declarativa é onde eu tenho uma proposição simples constituída de um sujeito, que eu chamo de S, mais um verbo de ligação, mais um predicado. Então, a sentença vai ser sujeito mais verbo de ligação mais predicado. É uma sentença simples, sim. Uma sentença que a gente chama de sentença declarativa, que é uma sentença onde a proposição é simples. E uma proposição simples, ela se constitui de sujeito, verbo de ligação e predicado. Tem sentenças complexas, mas que não fazem parte do estudo da lógica, beleza? Então, para o estudo da lógica, o que interessa são as sentenças declarativas. E essas sentenças declarativas têm proposições simples. E as proposições simples são constituídas de um sujeito, um verbo de ligação e um predicado. E aqui eu vou dar uma dica importante de português para vocês. Porque o que vocês bem vão fazer estudando direito é redigir, escrever muito. Há um vício de linguagem, há um vício na escrita de vocês, que é a seguinte: vocês separam o sujeito do predicado com uma vírgula. Não pode. Olha como é que vocês fazem. João, vírgula, fez todos os exercícios impostos pelo seu comandante. Não. Eu não posso separar o sujeito do predicado. João fez. Então, vai uma dica. Em regra, quando eu tenho um sujeito que pratica uma ação, que tem um verbo de ligação nele com o predicado, eu não vou usar vírgula. Eu não vou usar. E muito menos assim, João, vírgula, ele fez. Não. Não precisa do ele fez, porque João já está lá. Então, João fez todos os exercícios impostos pelo seu comandante. Ponto, parágrafo. Ele ainda... tudo bem, porque você está falando... Mas não na sequência. João, ele fez... Não precisa João, ele fez. João fez, não precisa do ele aí. Tá bom? Então, fica essa dica. Bem, então, sentença simples. As sentenças declarativas são sentenças que eu tenho proposições simples, e uma proposição simples é constituída de sujeito, verbo de ligação e predicado. Certinho? Pronto. A esse tipo de proposição que afirma algo, a gente chama de proposição categórica. Estou fazendo uma proposição categórica. Estou afirmando algo. A mãe abandonou o filho. Os pais abandonaram o filho. Então, eu tenho uma proposição simples. Sujeito, verbo, predicado. Eu estou fazendo estou afirmando algo utilizado pela lógica. Então, eu tenho uma proposição categórica. Esses verbos de ligação, eles têm uma utilidade muito, muito massa.
Porque o verbo de ligação serve para estabelecer a união entre duas palavras ou expressões de caráter nominal. Então, esse verbo de ligação não traz propriamente a ideia nova ao sujeito. Eles funcionam apenas como um elo entre este sujeito e o seu predicativo. Beleza? Bem, é uma mistura agora de raciocínio lógico com língua portuguesa. É muita onda. Então, vamos lá. Nosso próximo tópico é estudar essa proposição simples, essas proposições categóricas. E aí você vai precisar visualizar o negócio. Então, eu peço a vocês caderno e caneta na mão. Eu consegui um pincel, eu consegui um apagador e eu consegui também um quadro. Espera que eu vou mostrar. Ocorre que o cara que prega o quadro na parede, ele postou, fiquem em casa, e ele ficou, entendeu? Eu não achei ninguém para vir pregar esse quadro aqui, não. O camarada disse que ele vinha depois dessa pandemia. Aí Professor, o oi. senhor não conhece o que é prego e martelo, não, é? Nada, mexe com isso, não. Porque se eu furar a parede da minha irmã mal furado, aí eu tô lascado. Na casa de meu pai piorou. Aí eu evitei. Diz que tem que ter uma bucha, um menino, mas você tem que ver. Aí eu, ó. Oi. Ai, ai. Eu tô sem. Gustavo, eu vou precisar que você repita, porque eu não consegui ouvir, que falhou um pouco. Ih, rapaz, tá brabo aqui, não tô conseguindo te ouvir. Eu vou lhe pedir não sei se você. Eu vou ter que dar um jeito de ouvir. Ó, manda sua. Eu tô sem conseguir te ouvir porque tá Manda a falhando muito. pergunta no grupo e a gente transmite. Isso, joga lá para poder o pessoal passar para mim, tá bom? Ou você pode mandar para o meu e-mail, que é bruno.v.nunes@croton.com.br. bruno.v.nunes@croton.com.br. Então, você pode botar no grupo para que algum colega transmita a sua mensagem para mim, ou você pode enviar para o meu e-mail, tá bem? Ou, caso você prefira, você pode me mandar um áudio para o direct do meu Instagram, que é prof_Bruno Nunes. Caso você prefira mandar áudio, você pode mandar o áudio pelo prof_Bruno Nunes. Então, no final, eu vou conseguir te ouvir, Gustavão. Bem, então pegue aí um papel e uma caneta, que a gente vai precisar anotar para visualizar o que eu estou tentando dizer. Olha só. Há 4 tipos de proposições categóricas. Deixa eu ver se o Gustavo conseguiu falar aqui, ou se alguém me mandou mensagem. Não. Há 4 tipos de proposições categóricas. E essas 4 proposições categóricas são representadas por 4 vogais, que é a forma que nós vamos trabalhar agora. Eu mesmo, toda vez que eu dou essa aula, eu anoto, para não me perder. Primeiro, é uma afirmativa universal.
É uma afirmativa universal. Exemplo. Todo é. Quando eu trabalho com uma afirmativa universal, eu estou trabalhando com todo é. Todo é. Todo X é Y. Todo S é P. Então, eu estou fazendo uma afirmativa universal. Todo é. Todo é. Então, todo X é Y. Todo S é P. Antigamente tinha uma brincadeira, na minha época de mais novo, isso era uma brincadeira. Atualmente, muitos não consideram uma brincadeira, consideram como um ato de xenofobia. Mas, então, eu vou falar aqui. É brincadeira que um estado fazia com o outro. Então, todo goiano é cantor sertanejo. Eu estou fazendo uma afirmação universal. Aí o goiano fala, todo baiano é preguiçoso. É uma afirmação universal. Se é verdadeira, se é falsa, aí são outros 500. Estou falando que é uma afirmação. Então, é uma generalização. Eu boto todo mundo. Eu generalizo. Todo. Eu conjunto universo. Tudo. É todo mundo. E eu afirmo. Todo é. Todo japonês tem um olho esticado. Eu generalizei. Todo. E fiz uma afirmação. Do mesmo jeito que eu posso afirmar universalmente, eu posso negar universalmente. Então, eu trabalho com nenhum é. Então, nenhum é. Nenhum baiano é preguiçoso. Nenhum goiano é cantor sertanejo. Eu estou trabalhando com uma negativa universal. Nenhum. Nenhum. Mas eu tenho também a particular afirmativa. Essa particular afirmativa... Particular afirmativa é o segundo? É o terceiro. O primeiro é uma afirmativa universal. O segundo é a negativa, então. É a negativa universal. Na afirmativa universal, eu tenho a inclusão total de uma classe em outra. Na negativa universal, eu tenho a exclusão total de uma classe de outra. E na particular, eu tenho uma inclusão parcial de uma classe em outra. Então, eu tenho a particular afirmativa. Na particular afirmativa, então eu estou incluindo uma parte de uma classe em uma outra classe. Aí eu vou usar o algum. Algum é. Algum goiano é cantor sertanejo. Algum baiano é preguiçoso. Eu não peguei todos. Então, eu peguei uma classe e botei dentro da outra, mas não no seu todo, e sim na sua parte. E por isso eu uso algum. E eu tenho também a particular negativa, onde eu uso algum não é. Algum não é. Então, eu tenho uma exclusão parcial de uma classe de outra. Beleza? Vamos treinar isso com uma preposição categórica que é a mais usada como exemplo nos livros de raciocínio lógico. Essa sentença é muito usada. Todo mundo usa para explicar. Que é assim.
todo homem é mortal. Então, bora escrever aí que todo homem é mortal. Então, deixa eu botar aqui. Todo homem é mortal. Eu vou chamar essa proposição de A. Percebam que eu tenho, então, uma afirmativa universal. Para eu negar isso, então, eu preciso dizer que nenhum homem é mortal. Então, eu tenho aqui uma negativa universal. Uma negativa universal. Eu vou chamar essa proposição de E. Mas eu posso fazer uma particular afirmativa. Eu posso dizer que algum homem é mortal. E posso botar uma letrazinha para representar essa proposição. Eu posso chamá-la de proposição I. E eu posso ter uma afirmativa negativa. Eu posso dizer que algum homem não é mortal. Então, eu tenho uma particular negativa. Algum homem não é mortal. Então, eu tenho uma particular negativa. Vou chamar ela de O. Vou chamá-la de O. Então, o que a gente pode perceber nessas 4 proposições? É que eu tenho um sujeito, que é o homem. Eu tenho um predicado, que é o mortal. Então, dessa forma, é possível substituir esses termos por qualquer outros termos e testar a veracidade de uma proposição. Se essa proposição é verdadeira ou falsa. Então, as 4 proposições categóricas que nós estamos estudando podem ser classificadas quanto a 3 aspectos. Um é a sua qualidade. São afirmativas. Né? Todo homem é mortal e algum homem é mortal, são, que eu botei o nominho de I, são afirmativas, tem a qualidade de afirmar. E a proposição e O tem a qualidade de negar. Nenhum homem é mortal e algum homem não é mortal. Essa é a qualidade de afirmar ou de negar. E eu tenho também a quantidade. Eu tenho o aspecto quantitativo. Eu tenho todo e nenhum, que eu chamei de A e E. Todo homem é mortal, nenhum homem é mortal. Tem a quantidade de ser universal, porque propõe uma inclusão do todo. E eu tenho também a quantidade de exclusão, porque propõe excluir o todo, que é nenhum homem é mortal, eu excluo. Então, essas 4 proposições categóricas que nós estudamos têm o aspecto da qualidade, afirmar, negar, e o aspecto da quantidade, que é ou incluir o todo, ou excluir o todo, porque isso é quantidade, ou incluir parcialmente, algum homem é, ou excluir totalmente, ou excluir parcialmente, algum homem
Não é. Beleza? Bem, eu falei para vocês aí sobre o seguinte. Verdade, Jânio. Se liga aí que eu tô com fome. Ouvi arroz doce, abriu mais ainda o meu apetite. Até porque eu adoro arroz doce. Manda aí, via e-mail para mim. Que rapaz, eu tô aqui agora, cheguei a salivar. O arroz doce agora cai bem. Bem, vamos lá. Temos as vantagens de ter aula assim em casa, porque a gente come, bate ali um papinho para aliviar a aula. Aí é massa. Bem, eu vou mandar minha irmã fazer um para mim. Olha só. Nós temos um caso muito interessante, muito interessante, que é o seguinte. Um caso de proposição contingente. O caso da proposição contingente é um caso interessante. Por quê? Porque eu posso ter uma proposição que é verdadeira, mas que depois se torna falsa. Olha que interessante. Eu posso ter uma proposição que é verdadeira e que, em um outro momento, vai se tornar falsa. Quando é que isso acontece? De uma proposição ser verdadeira e depois se tornar falsa? Bem, é quando nós temos uma situação circunstancial, quando aquela proposição é verdadeira em um determinado momento. Porque, então, neste caso, a proposição depende do momento em que ela foi feita. Eu posso chegar para vocês e falar bem assim, ó. Aqui em Conquista, isso se aplica muito. Aqui em Vitória da Conquista, nós estamos a quase 1.000 metros acima do nível do mar. Então, a gente não tem aquele equilíbrio térmico que as cidades litorâneas têm. Certo? O que acontece? De dia, se você me perguntar, 3 da tarde, tá fazendo calor aí? Eu vou dizer, aqui tá fazendo calor. Aqui faz calor. 3 da tarde, essa proposição é verdadeira. Mas, meus amigos, se você for olhar depois de 11 horas, meia-noite, essa proposição já passa a ser falsa. Porque a temperatura cai e faz frio. Faz frio. Rapaz, então eu fui Conquista, era no inverno, porque eu acordava, era frio de manhã até de noite, velho. Se você chegar aqui na época de junho, maio já começa o pau quebrar. Agora, junho, julho e agosto, você dorme sentindo frio, acorda sentindo frio, sem ânimo para tomar um banho, porque quando você pensa em tirar a roupa, seu cérebro fala, mas não precisa, tá frio, você nem suou. E para sentar na privada, irmão. Problema, é frio demais, velho. Congela até a alma. Porque nessa época levantava de julho, agosto, quando ia botar o pé no chão, já era. Você vai descalço, besta, sai de Salvador, vai pra Vitória da Conquista, bestalhado, bota o pé no chão, aquele chão gelado, pronto, já entope o nariz. Trazendo casaco jeans, achando que casaco jeans protege de frio, protege das chuvas que Salvador tem, que Salvador não tem inverno, né? Tem chuva. Então, essa época do ano agora, nós saímos do verão e estamos no outono, que é preparando para o inverno. Hoje tarde estava um calor miserável. Eu fui para a rua de camiseta. Agora, a temperatura já caiu 5 graus.
Quando der meia-noite, 1 hora da manhã, eu já tô com minha meia e minha calça. Já boto a blusa, porque aí já... Então, muito, muito, muito. Quer ver uma coisa em Salvador? Que é interessante. Aqui é a temperatura. Salvador, Lauro de Freitas e região metropolitana é o seguinte. Tá chovendo. Aí cai um toró. Você tá conversando com a pessoa, você fala, aqui tá uma chuva, um dilúvio. Com 20 minutos, não tem uma nuvem no céu. Tá um sol desgraçado. Então, na hora que tava pau comendo de chuva, você fala assim, tá chovendo. A proposição é verdadeira. 20 minutos depois, não tá mais. Então, aquela proposição, 20 minutos depois, deixa de ser verdadeira e passa a ser falsa. A gente chama isso de proposição contingente. Proposição contingente. E aí, os estudiosos da lógica falam que a verdadeira lógica é essa. É quando eu tenho essa proposição contingente. O que é verdadeiro pode se tornar falso. Depende do momento. E anote o nome para isso daí. Então, esse tipo de proposição é chamado de proposição contingente. E a proposição contingente representa uma verdadeira lógica, que é chamada pelos doutrinadores do assunto de tautologia. Você vai ouvir falar muito disso mais tarde. Tautologia. Tautologia. Beleza? Tautologia é a verdadeira lógica. Ô, professor, eu posso afirmar uma coisa e ao mesmo tempo contradizer? Pode. Então, eu posso dizer assim, está chovendo ou não está chovendo. Você pode estar totalmente perdido nas ideias. A gente chama isso de uma falsa lógica. Quando eu tenho uma contradição, eu digo que eu tenho uma falsa lógica. Foi o exemplo que eu dei de Tony. Fica em casa. Mas não fica em casa. Aí você deixa o cara doido. É uma falsa lógica. Foi igual ao amigo meu. Não tem um posse de arma. Tem um posse de arma. Ele mesmo tem. 2. Contradiz. Isso é uma falsa lógica. Falsa lógica é o que a gente mais vê no Instagram. Falsa lógica. Bem, a gente então viu o que é uma lógica, o raciocínio, a razão. Vimos premissa, vimos a conclusão, vimos os princípios da identidade, princípio da não contradição, princípio do terceiro excluído. Vimos a diferença de o que é uma proposição, a diferença de uma proposição para uma sentença. Vimos sobre as sentenças declarativas, que extraem uma proposição simples, que tem um sujeito, um verbo de ligação e uma preposição. Vimos aí a proposição contingente, que é uma verdade que pode se tornar falsa, depende do momento em que é dita, que é a proposição contingente. Vimos que essa proposição contingente é o que os doutrinadores chamam de verdadeira lógica, e que essa verdadeira lógica tem um nome, tautologia. E vimos que nós podemos ter também uma falsa lógica, que é quando eu digo uma verdade e digo que essa verdade é falsa, porque se contradiz. Então, essa contradição é uma falsa lógica. Dentro dessa estrutura que nós estudamos, nós podemos agora bater um papo sobre argumento. Argumentar. Bem, o que mais nós fazemos na profissão, no direito, é o argumento, argumentar.
Você convence o juiz por meio do seu argumento. Você convence a parte contrária a fazer uma proposta de acordo que você tem por meio de argumento. Por isso, argumentar é uma arte, meu amigo. E para você ter um argumento, você tem, pelo menos nessa estrutura que nós estamos estudando, que ter um raciocínio lógico, uma expressão linguística de lógica. Só um minutinho. A garganta já tá. E amanhã eu dou aula de 8 às 17. Vou ficar sem voz nenhuma. Mas graças a Deus, eu estou trabalhando, ainda que em home office. Bem, vamos lá. Então, bora agora fazer um estudo sobre argumento. O que é argumentar? O que são argumentos? Argumento é um conjunto de proposições. Tá vendo? Porque todo o nosso estudo foi necessário para a gente entender o que é um argumento. Argumento é um conjunto de proposições que vão se relacionar por inferência. Portanto, argumento é a expressão linguística de nosso raciocínio. Argumentar é você se expressar linguisticamente. Mas você vai expressar o quê? Um raciocínio. Se você não raciocina, você não está argumentando. Se você não organiza o seu pensamento, o que você está dizendo não é argumento. É qualquer outra coisa, menos argumento. Porque argumento é um conjunto de proposições que se relacionam com a inferência. Ou seja, argumento é a expressão linguística de nosso raciocínio. Raciocinar é organizar os pensamentos. E para eu organizar os pensamentos, eu preciso partir de uma premissa, ou seja, eu preciso fundamentar para concluir. Eu preciso obedecer princípios. Se é verdade, é verdade. Se é falso, é falso. Eu não posso misturar os dois. Princípio da identidade, da não contradição e do terceiro excluído. Olha como eu monto um argumento. Agora, é claro que quando eu tenho uma proposição que está baseada em uma situação circunstancial de momento, o que é verdade, mas mais tarde poderá se transformar em algo falso. Mas não é verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Porque se eu tenho uma coisa verdadeira e falsa ao mesmo tempo, eu tenho um argumento, um raciocínio falso. Eu tenho uma lógica falsa, contraditória. E é assim, meu amigo, que você vai vencer um debate. Vencer se for o caso de vencer. É assim que você se destaca em um debate. Com argumento. A gente tem que usar argumento até em uma DR. E nas DRs, muitas vezes, falta argumento. E sobram gritos. Porque não tem argumento. Tem que saber argumentar. Tem que estar nessa estrutura. Então, olha só. Quando eu falo de argumento, eu vou tratar o argumento como sendo válido ou não válido. Beleza? Eu trato um argumento como sendo válido ou não válido. A determinação da validade do argumento deve obedecer a uma condição, que é a seguinte: se as proposições tomadas como premissas
sustentam, a partir dos princípios do pensamento lógico, identidade, não contradição e terceiro excluído, a proposição tida como conclusão é um argumento válido, é um argumento consistente. Então, eu vou ter um argumento válido quando esse meu argumento obedeceu toda essa sequência de regras que nós vimos. Premissa, proposição que obedece um pensamento lógico dentro dos princípios da identidade, não contradição, terceiro excluído. Se todo esse conjunto foi observado e obedecido, então seu argumento é válido. Agora, o seu argumento não é válido, o seu argumento é inconsistente. O que é um argumento inconsistente? Fraco. Fraco. Não se sustenta. Quando? Quando você tiver um argumento que desobedece a essa estrutura que nós vimos. Um argumento, por exemplo, contraditório, que falso e verdadeiro ao mesmo tempo. Na minha premissa eu coloquei uma coisa como verdade e ao mesmo tempo como falsa. Então, se eu desobedeço essa sequência de proposições, se eu desobedeço os princípios, então o meu argumento é um argumento inconsistente, não válido. Vamos então usar um exemplo tradicional que todo mundo que trabalha com isso, com esse assunto, usa. Que é assim, caneta e papel na mão. Todo homem é mortal. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Sócrates é homem. Eu tenho a proposição, eu tenho o sujeito, eu tenho um verbo de ligação e eu tenho uma conclusão. Qual é? Se todo homem é mortal e Sócrates é homem, qual é a minha conclusão? Sócrates, eu só consigo fazer isso escrevendo, é mortal. Pronto. Percebam, eu obedeci o princípio da identidade, eu obedeci o princípio do terceiro excluído, eu obedeci o princípio da não contradição, eu tenho uma premissa, eu tenho uma conclusão, eu tenho uma proposição que tem um sujeito, um verbo de ligação e um predicado, tá tudo bonitinho. Então, nesse exemplo, nós percebemos o seguinte, que a mortalidade de Sócrates é concluída a partir das premissas de que ele é um homem e de que todos os homens são mortais. Então, se todo homem morre e Sócrates é homem, irmão, ele também vai morrer. Beleza? Bem. Agora vamos ver como ficaria este mesmo argumento se a conclusão fosse sobre o fato de Sócrates ser homem e não sobre o fato de ser mortal. Vamos para, então, uma outra linha. Todo homem é mortal. Todo homem, deixa eu escrever aqui, é mortal. Sócrates é mortal. Sócrates é mortal. Vamos agora para a nossa conclusão. Vamos para a nossa conclusão. Logo, Sócrates é homem. Então, logo, Sócrates é homem. Então,
todo homem é mortal. Sócrates é mortal. Logo, Sócrates é homem. Nesse caso, nós temos um argumento inválido. Porque eu não posso concluir, não é possível concluir que Sócrates é homem apenas com base na premissa que foi colocada. Por quê? Porque eu tenho que considerar que outras espécies também são mortais. Não é só homem que morre. Eu tinha um canil e meus cachorros morreram. Passarinho, quando bate na parede de cabeça, ele já cai morto. Não é só homem que morre. Então, tendo em vista que outras espécies são mortais, eu não posso chegar a essa conclusão. Então, aqui a gente consegue tirar uma percepção. É que quando eu digo que todo homem é mortal, Sócrates é mortal, logo Sócrates é homem, há uma relação de inferência. Porque a partir das duas premissas, todo homem é mortal, Sócrates é homem, é possível chegar à conclusão de que Sócrates é mortal. Agora, quando eu digo que todo homem é mortal, Sócrates é homem, e por isso, todo homem é mortal, Sócrates é mortal, e por isso concluo que Sócrates é homem, nesse caso, não é possível estabelecer uma relação de inferência. Por quê? Porque as premissas não permitem que cheguemos a uma conclusão colocada. Porque além dos homens, morrem também outras espécies. Mulher também morre, inclusive. Mulher não é imortal. E etc, etc, etc. Né? A gente sabe que, pelo menos, a gente sabe que até o momento só Deus não morre. O resto não fica um em pé. Então, vendo um argumento que a gente chega à conclusão. Então, eu vou chegar a essa conclusão de validade ou invalidade de um argumento usando a lógica. É por isso que eu me divirto com rede social. Por quê? Porque eu estudo isso que eu estou dizendo a vocês. Eu faço esse estudo olhando os textos que a galera posta. Eu vou lá, leio e vejo a premissa, vejo as proposições, vejo a conclusão, para ver se tem uma lógica. E aí eu tiro se o argumento é válido ou não válido. Isso quando a gente acha um argumento, né? Quando a gente normalmente joga lá um senso comum com base no nada, e diz nada, e conclui nada, como se fosse verdade. Tá bem? Olha só. Tem uma outra coisa bem interessante que o estudo clássico da teoria da argumentação jurídica usa, que é o silogismo. Que é o silogismo. O silogismo é um argumento e que tem uma forma em particular de chegar a uma conclusão. Então, você põe aí sobre o silogismo. Só um minutinho para molhar a garganta. Então, bora lá para o nosso silogismo. O que é um silogismo? Bem, eu vou primeiro exemplificar para depois você entender o que é o silogismo. Caneta e papel na mão de novo. Funciona assim. Todo homem, aí eu vou chamar de todo homem de A,
é mortal. Mortal B. Sócrates, vou chamar de C, é mortal. C leva a B. Todo homem é mortal. A, B. Sócrates é mortal. Concluo com uma interrogação. Sócrates é homem? Todo homem. Deixa eu pegar minha anotação. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Todo homem é mortal. Sócrates é mortal. Porque ele é homem. Aí vamos interrogar. Sócrates é homem. Então, o que acontece? Como é possível chegar à conclusão de que Sócrates é homem porque ele é mortal, se não há nenhuma premissa anterior que relacione Sócrates ser homem? Então, essa ordem em que os termos aparecem é fundamental para poder eu chegar a uma conclusão de que todo homem é mortal, todo A é B, mas que nem todo mortal é homem, nem todo B é A. Perceba que quando eu falo todo homem é mortal, eu estou usando universal afirmativa. E quando eu digo que nem todo mortal é homem, eu estou dizendo uma particular negativa. Entendeu? Então, esse tipo de argumento composto, como esse que eu disse para vocês, formam o que a gente chama de proposições categóricas, que são conclusões através de um silogismo categórico. Pessoal, o silogismo opera necessariamente com 3 termos diferentes que aparecem cada um em 2 proposições desse silogismo. Então, uma das maneiras de se descobrir a validade de um argumento silogístico é pela sua forma. Então, como que é construído um silogismo? Constrói-se um silogismo paradigma, ou seja, um silogismo modelo, com a mesma forma que eu construo um silogismo para a validade. Então, eu sempre vou fazer o seguinte: eu tenho afirmações, e essas afirmações, essas proposições, precisam ter um nexo. Então, quando eu digo que todo homem é mortal, preposição 1, e que Sócrates é homem, preposição 2, eu tenho um elo de ligação, eu tenho uma ligação, eu tenho um elo de Sócrates com a mortalidade. Mas quando eu digo que todo homem é mortal e que Sócrates, por isso, é mortal, e que Sócrates é mortal, eu não tenho como concluir que ele é homem. Então, no silogismo, eu vou trabalhar com esse grupo de preposições para tentar descobrir se a afirmação é verdadeira ou falsa. E é aí que quando eu descubro, entenda que o silogismo é uma das maneiras de eu descobrir se o argumento é verdadeiro ou falso. Quando esse argumento é falso, eu vou dizer então que eu tenho uma lógica incorreta. Eu vou dizer então que esse argumento é uma falácia, é um sofisma. E sofisma é uma palavra que a gente estuda, inclusive em filosofia, quando a gente vai estudar os sofistas, muito criticados pelo professor Lenny Streck.
Por quê? Porque o silogismo não é uma maneira segura de você chegar a um resultado verdadeiro. Você pode ter um argumento falso. Bem, deixa eu ver mais o que eu preciso falar para vocês. Pronto. Uma discussão. Há ou não há racismo no Brasil? Como é que você vai discutir sobre isso? Como é que você pode usar essas ferramentas que nós fizemos? Sim ou não para o posse de arma? Sim ou não para a legalização do aborto? Não importa qual o rumo que você vai seguir. O que você tem que usar é uma premissa, um fundamento. Você precisa que suas proposições não sejam contraditórias, sejam verdadeiras e não se excluam. E, por fim, você precisa apenas, no final, concluir, observando se sua proposição, naquele momento, é verdadeira e se, posteriormente, pode ser falsa. Então, se eu disser que não há racismo no Brasil, ou se eu disser que ainda há um racismo no Brasil, eu tenho que trabalhar o momento. Há ou não há? Se eu argumentar que não há mais, o que eu vou falar? No Brasil, os negros não são discriminados, pois são cidadãos como quaisquer outros. Então, no Brasil, nenhum cidadão é discriminado. O negro é cidadão, logo, no Brasil, o negro não é discriminado. Ou eu posso dizer que no Brasil, os pobres são discriminados e são, em grande parte, negros. No Brasil, os pobres são discriminados. Muitos negros são pobres, logo no Brasil, muitos negros são discriminados. Então, eu usei o argumento aqui negativo universal e de outra banda eu usei um argumento particular afirmativo. Beleza? Então, perceba como nós podemos usar e variar esses conceitos argumentativos dentro da lógica. Eu posso dizer que no Brasil os negros têm as mesmas oportunidades que os brancos. Então eu posso dizer que todo brasileiro tem oportunidade igual. Os negros são brasileiros, logo os negros têm oportunidades iguais. Aí o outro vai dizer, não, no Brasil os negros sofrem até hoje com as consequências da escravidão. No Brasil, os descendentes de escravos ainda sofrem as consequências da escravidão. Muitos negros são descendentes de escravos, logo no Brasil, muitos negros ainda sofrem com a consequência da escravidão. E aí a gente pode usar várias premissas, várias proposições. Agora, claro que isso aqui é um exemplo para você visualizar. Dentro de um debate desse porte, nós vamos jogar o quê? Dados. Dados. Vamos trazer dados. Belezinha? Para poder fortalecer meu fundamento e minha conclusão. Eu estou mostrando aqui para vocês uma estrutura. O Brasil não tem apartheid, logo não é um país racista. O apartheid ocorre em todo país racista. O Brasil não tem apartheid, logo não é um país racista. De outro lado, todos os homens, sejam eles brancos ou negros, são dotados de inteligência e capacidade. Todo homem é dotado de inteligência e capacidade. O negro é homem, logo o negro é dotado de inteligência e capacidade. É uma argumentação que você pode contra-argumentar com outras ideias, com a ideia da oportunidade, do acesso à educação, e aí você vem seguindo essa lógica, essa construção. Se vocês estruturarem com um argumento que é a expressão linguística de racionalidade, vocês vão ver a diferença de um debate. Poxa, fica rico, né? Fica em um outro nível, tá bem? Eu passei daí para vocês uma atividade para vocês fazerem, é sobre a gordinha, que é até bonitinha, ele é gay, mas é gente boa, para uma mulher ela até que dirige bem. Esse tipo de argumentos, esses tipos de preposições que
foram colocadas no livro de vocês. Eu não me lembro como é a questão toda, mas eu me lembro disso. Em que ele usa essas proposições, que são frases que as pessoas soltam e, no entanto, negam, que não são preconceituosas, etc. E o livro traz isso para você resolver a questão. Caso, aí você resolve essa questão, que foi o trabalhozinho que eu passei, e depois você verifica se você acertou, se você errou, porque o livro logo abaixo vem trazendo uma resposta, ele orientando para você aprender. Bem, então vimos aqui a seção 2.3, a gente terminou. Aí vocês fiquem de olho no AVA, tá bom? Para a marcação do nosso próximo encontro, nossa próxima aula, onde eu irei dar continuidade ao nosso assunto, seguindo a ementa e o livro de vocês, o livro do AVA. Quem puder imprimir, eu estou pedindo isso a um bocado de gente, eu sei que agora está complicado, mas se você, quando sairmos da quarentena, se você puder imprimir o livro na seção 1 e seção 2, que representa o nosso bimestre 1, seria interessante, porque eu estou com a ideia de permitir o uso do livro na prova oficial, tá bem? Dessa oficial 1. Quem comprou o livro, normalmente, quando compra o livro, ele chega lá na biblioteca. E aí, quando nós voltarmos à ativa, você pode procurar ver se o livro já chegou, tá bem? Para que nós possamos usar o livro como um acessório da nossa prova. Porque, além das questões objetivas, como disse a vocês no primeiro dia de aula, nós teremos também questões subjetivas. Essas questões subjetivas são questões tranquilas que eu pretendo colocar para a gente marcar ali a letra A, B, C e D, tá? Vocês fizeram um trabalhozinho que foi uma elaboração de questões que a professora Janine pegou. Não, ele viu aqui, parou e tá ali. E aí eu vou pegar aquele trabalhozinho para aplicar na prova, tá bem? Bem, turma, então eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui. Caso alguém esteja deslocado da turma, peço que entre em contato com o líder. Líder, busca aí o pessoal que está perdido. Professor? Bota eles no grupo, tá bem? Professor? Pois não. Como eu te falei, eu vim de transferência, eu estou meio perdido. Alguém pode me disponibilizar o contato do líder da turma? Para ele estar me incluindo aí no grupo e ficar mais atualizado. Hein? Ivan, pode me passar seu número que eu te coloco no grupo. Tá. 99407-7724. 99407 7724. 24. É 01 ou é 71? 71, é. Pronto, beleza. Aí tem mais umas 3 ou 4 colegas também de transferência. Aí eu passo. Quando me adicionar, eu passo o joia. Pronto. Beleza. Valeu, obrigado. Todo mundo segura a mão do outro de forma virtual e não solta. Vamos um ajudar o outro. Esse grupo aí também, eu agradeço. Pronto, Cosmo também. Cosme, você tem o contato de Ivan ou não? Não. Então fale aí também, eu já anoto aqui. 71 99112 7445. Pronto, tá anotado. 99112 7445. Valeu, obrigado. Irmão. Cadê? Deixa eu ver. Acho que já saiu já. Teve uma outra pessoa que pediu, mas não tá mais na live agora. Professor, boa noite. Vai disponibilizar essa aula? Já percebi já.
Claudinho, acho que ele não tá ouvindo, não. Viu? Oi? Acho que ele Será não que tá ele tá ouvindo, não. Ele tá falando aqui, eu também não tô ouvindo ele agora, não. Ele desconectou o Pronto, microfone foi. dele. Olha, eu tirei uma foto agora aqui, aí depois eu vou achar a gravação, vou editar a gravação e depois mandar para vocês, entendeu? Mas vou mandar. Tá aqui. Joia, meu certo. povo? Então, a todos, aquele boa noite. Fiquem com Deus. Olhem o Amém. Ava para que nós possamos, na semana que vem, estar juntos novamente. Bom? Mais Boa uma noite, vez, pessoal. reitero pedir desculpas pelo infortúnio que aconteceu. Abraço a todos. Bom final de semana caseiros. Tchau. Valeu, boa noite, tchau. Amém. Boa noite. Deus abençoe.